Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Vamos à nossa aula 5, Capacitação e Treinamentos em SST, no módulo 2, Conhecendo a nova NR1, Disposições Gerais de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre os treinamentos, as capacitações em saúde e segurança do trabalho e os novos requisitos apresentados pela NR1. Antes de entrar na norma, vamos falar um pouquinho sobre a importância do treinamento em saúde e segurança do trabalho. Pessoal, quando a gente treina o trabalhador, capacita ele para que ele realize o seu trabalho de uma forma segura, a gente não está somente atendendo o requisito legal, né? A gente está desenvolvendo o trabalhador. Muitas vezes, seja técnico de segurança, ou engenheiro de segurança do trabalho, quando ele inicia o trabalho em uma empresa, né, ele começa a procurar os treinamentos que ele precisa desenvolver para atender o requisito legal, né? Se você trabalha numa empresa há mais tempo, você também vai ter lá uma matriz de treinamentos que você deve realizar durante aquele ano para atender os requisitos legais. Mas não olhem para treinamento só para atender requisito legal, não. Olhe para o treinamento como uma forma de desenvolver o trabalhador e melhorar a cultura de segurança no trabalhador, consequentemente em toda a empresa. Nós, às vezes, encontramos trabalhadores já trabalhando, eles já desenvolvem aquelas atividades há muito tempo e eles fazem isso muito bem. Eles, né, dão a produção esperada, eles conseguem fazer a operação de uma forma boa para a empresa. No entanto, quando a gente treina esse trabalhador com os conhecimentos de saúde e segurança do trabalho, a gente pode melhorar a habilidade desse trabalhador. E ele se sente valorizado, poxa, eu sou importante além do processo, né? Então a gente pode melhorar o que ele já faz. Então, como está nessa imagem aqui para vocês, o trabalhador ele sabe fazer. Quando a gente capacita ele em saúde e segurança do trabalho, ele pode fazer melhor. Acertar o alvo, como está aqui, né? Que é produzir e produzir com segurança, sem ocorrência de acidentes de trabalho. Muito bem, entrando no requisito da norma agora, vamos lá, vamos dar uma olhada o que a NR1 fala sobre capacitação. Item 1.7.1. O empregador deve promover capacitação e treinamento dos trabalhadores em conformidade com o disposto nas NRs, nas normas regulamentadoras. Pessoal, vocês já devem ter visto isso, é muito comum, né? Cada norma regulamentadora, setorial ou geral, ela fala sobre treinamentos. Então, cada norma cita, né, em algumas, inclusive, conceitos diferentes. Uma fala treinamento de reciclagem, outra fala que você deve fazer um retreinamento, né, periodicidades diferentes. Então, a NR1 trouxe todo esse assunto sobre treinamento para ela, mas ela não deixou de abordar o seguinte: a gente deve fazer a capacitação atendendo a NR1, no entanto, você ainda tem que olhar esses treinamentos que estão nas outras normas. Algumas normas já estão sendo revisadas, né? E os conteúdos de treinamento, né, já estão sendo direcionados todos para a NR1. Vocês vão ver aqui que vai mudar um pouquinho a forma com que a gente vê treinamento, principalmente as reciclagens, quando você faz um treinamento eventual. Então, todos esses termos, eles aparecem na NR1 e eles devem ser incorporados nos nossos treinamentos que nós já fazemos de acordo com as outras normas. Então, questão de periodicidade, de treinamentos, cada norma tem uma já definida, né, e a gente tem que estar sempre fazendo treinamentos conforme a NR1, mas em conformidade com as outras normas. Aqui eu tenho para vocês algumas normas e treinamentos que já são exigidos. Então nós temos, por exemplo, treinamento de CIPA na NR5, treinamento de guarda, uso e conservação de EPIs na NR6, treinamento na NR11, treinamentos para operação de equipamentos com força motriz própria, seja empilhadeira, ponte rolante, empilhadeira elétrica ou a gás, talha elétrica, paleteira elétrica. Então tem força motriz própria, tem que ter um treinamento de capacitação conforme a NR11. Temos os treinamentos na NR12 para quem faz operação, manutenção, intervenção em máquinas e equipamentos. Treinamentos na NR13 para quem trabalha com caldeiras, por exemplo. Os treinamentos da NR18, treinamento de integração da NR18 na indústria da construção civil, treinamento inicial para quem trabalha nessa indústria. Os treinamentos da NR20, aqui tem uma série de requisitos específicos, né? Você tem tipos diferentes de treinamento de acordo com a atividade de cada trabalhador. Temos os treinamentos na NR22 para quem trabalha na área da mineração. Na NR26, isso mesmo, sinalização de segurança. Tem treinamento? Tem.
Lá fala que os trabalhadores têm que ser treinados nas fichas de informação de segurança de produtos químicos. Na NR32 são os treinamentos para os profissionais da área da saúde. 33, os treinamentos de espaço confinado, seja para trabalhador, vigia ou supervisor. E o treinamento para quem faz trabalho em altura, conforme a NR35. Existem outros, tá, pessoal? Aqui eu coloquei alguns. Vejam que cada norma fala de treinamento, seja norma geral ou específica de um determinado setor. Ela fala sobre treinamento. Então, a NR1 surge com esse item de capacitação e treinamento para organizar, né, todas as atividades de treinamento que a gente realiza. Muito bem, vamos continuar então. Item 1.7.1.1. Ao término dos treinamentos, seja um treinamento inicial, periódico ou eventual, que a gente vai falar já já, previstos nas NR, deve ser emitido um certificado, contendo o nome e assinatura do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local de realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores e assinatura do responsável técnico do treinamento. Então aqui ela diz como deve ser o certificado. Criou um padrão, né, pessoal? Muito bom isso. Era comum a gente encontrar certificados, por exemplo, sem a carga horária, sem conteúdo programático. Diversas vezes já vi isso, trabalhando na área de segurança do trabalho. Às vezes sem a qualificação do instrutor, só o nome dele, o número de um documento. Ou o instrutor que fez o treinamento, né? Quem orientou aquele treinamento, se for diferente do responsável técnico, né? Essa informação não está bem escrita no certificado. Então criou um padrão. Tá? Uma dica que eu dou para todos vocês é a seguinte: sempre olhem, até grifei aqui, ó, o conteúdo programático dos treinamentos. Isso diz muito para a gente, né? Por exemplo, eu vou olhar o treinamento de quem trabalha em altura, treinamento de curso de NR35. Eu vou olhar o conteúdo programático. Por quê? Imaginar que eu tenho aqui trabalho em altura com andaimes. Então eu vou olhar no conteúdo programático. Esse trabalhador foi treinado para trabalhar em altura em andaimes? Ou o treinamento prático dele em trabalho em altura foi em plataforma de trabalho aéreo? Tem uma diferença. Então sempre olhem o conteúdo programático para você conseguir ter a certeza se esse trabalhador foi treinado, né, naquela atividade específica ali que você está precisando realizar ou emitir uma permissão de trabalho. Tá bom? Quais são os tipos de treinamento? Então a capacitação deve incluir treinamento inicial, periódico e eventual. Esses são os 3 tipos de treinamentos de saúde e segurança do trabalho. Vamos lá. Primeiro tipo, treinamento inicial. O treinamento inicial deve ocorrer antes de o trabalhador iniciar suas funções ou de acordo com o prazo especificado em NR. Então, o trabalhador vai receber pela primeira vez o treinamento de NR35, um treinamento inicial. Ele vai receber o treinamento de NR33, é o inicial. Um exemplo, treinamento básico de 40 horas de NR10, um treinamento inicial. Então esse é o primeiro treinamento que ele realiza. Segundo, treinamento periódico. O treinamento periódico deve ocorrer de acordo com a periodicidade estabelecida nas NR, ou quando não estabelecido em prazo determinado pelo empregador. Achei muito interessante esse item. Algumas normas dão prazo. Então, por exemplo, você tem um prazo para curso de NR35, você tem um prazo para um retreinamento, né, que agora é um treinamento periódico, a gente vai chamar. Você tem prazo para treinamento periódico de NR33. Você tem prazo para treinamento periódico de NR10. Mas algumas normas não dão prazo, é você quem determina. Um exemplo, NR11, operador de empilhadeira, nós temos em muitas empresas. Ele tem um treinamento inicial. E o periódico? A norma não exige. Mas você pode, na sua empresa, no seu procedimento para movimentação de materiais, por exemplo, ou na sua matriz de treinamentos, incluir um treinamento periódico para esses operadores de empilhadeira, né? Então, quando a norma não determina o prazo, né, o empregador pode determinar. Isso é muito válido para você estar sempre retreinando o trabalhador, reciclando conhecimento, tirando dúvidas, né? Então, vale a pena, quando a norma não estabelecer um prazo, você estabelecer esse prazo. Eventual. O treinamento eventual deve ocorrer quando houver mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho que impliquem alteração dos riscos ocupacionais. Então, houve uma mudança na operação, uma mudança no processo de trabalho. Eu preciso aplicar um treinamento eventual. Seria uma reciclagem, né? Eu vou chamar de treinamento eventual pela nova NR1. Então, o meu trabalhador, por exemplo, trabalha em altura em andaimes.
treinei ele no Andaime, conteúdo programático está lá, Andaimes. Só que a empresa agora alugou uma plataforma de trabalho aéreo. Ele não vai operar, mas ele vai precisar fazer ancoragem nessa plataforma. Ele tem que, né, conhecer onde eu fecho o cesto da plataforma, quais riscos tem nessa operação e tudo mais. Por esse motivo, eu vou aplicar um treinamento eventual, porque houve uma mudança nos procedimentos, nas condições ou na operação de trabalho. Então aqui não tem prazo, né? Vai depender dessas circunstâncias. B. Na ocorrência de acidente grave ou fatal, que indica a necessidade de novo treinamento. A norma diz acidente grave ou fatal, mas eu diria que, no mínimo isso. Se houver ocorrências de incidentes, você às vezes já identifica a necessidade de um treinamento eventual. Às vezes é só naquele trabalhador, não precisa ser no grupo, né? Eu acho que se houve a falha em um, pode haver nos outros também, treina o grupo todo. Né? Então não precisa ter um acidente grave ou fatal. Você identificou a ocorrência de um acidente ou um incidente, né? Às vezes o trabalhador descumpriu um procedimento que foi passado no treinamento, faz um treinamento eventual. Não tem carga horária, você quem define, tá bom? C. Após o retorno de afastamento ao trabalho por período superior a 180 dias. Então, o trabalhador teve um afastamento, motivo de doença ou de acidente, né? Quando ele retornar, você deve fazer um treinamento eventual. De novo, não tem prazo aqui, tá? Essa questão do prazo e carga horária, né? A NR10, por exemplo, já trabalha com isso e muita gente acaba errando. Por exemplo, qual a carga horária do treinamento básico de NR10? 40 horas, isso está lá na norma. Mas qual é a carga horária do treinamento de reciclagem? A gente chama de reciclagem NR10. Treinamento eventual agora para NR1. Qual a carga horária do treinamento eventual de reciclagem da NR10? Eu sei que alguns aí vão pensar 20 horas. Né? Está na norma. Não, não está. A norma não define essa carga horária. Depende, né, o treinamento eventual foi colocado e depende do que você vai passar. Às vezes você tem uma motivação no treinamento eventual de focar muito, por exemplo, os EPIs e os EPCs aplicáveis ali ao trabalho com eletricidade. O conteúdo e a carga horária é você que define, então você vai focar nisso, sei lá, em 4 horas. Você não precisa fazer 20 horas, não tem um conteúdo definido. E a norma deixa isso bem claro aqui no eventual. Tem várias situações aqui motivadoras de treinamento eventual que você pode fazer. Né? Se elas acontecerem, você pode fazer. Veja que não tem carga horária. Né? O próximo item fala disso. Ó. A carga horária, o prazo para sua realização e o conteúdo programático do treinamento eventual deve atender à situação que o motivou. Está claríssimo agora. Né? Eu sei que o mercado vende curso de reciclagem de NR10, 20 horas, curso de reciclagem de NR10 CEP, para o Serviço Elétrico de Potência, de 20 horas também. Né? Mas não há uma determinação de conteúdo nem de carga horária. Tá bom? Vamos lá. E a capacitação pode incluir estágio prático, prática profissional supervisionada ou orientação em serviço. Pode incluir exercícios simulados e habilitação para operação de veículos, embarcações, máquinas ou equipamentos. Aqui é pode, né? Então, se você quiser colocar um estágio durante esse treinamento, ó, trabalhador, o seu treinamento tem, por exemplo, 40 horas. Então, serão 20 horas práticas e 20 horas teóricas. Nessas 20 horas práticas, você vai estagiar com um outro profissional que realiza essa mesma operação. Olha que legal. Você pode fazer isso. Bom, a norma permite, tá? O tempo despendido em treinamentos previstos nas NRs é considerado como trabalho efetivo. Né? Então tá claro, isso vale para todos os outros treinamentos, as outras normas. Chamou o trabalhador para fazer treinamento no final de semana, no sábado, hora extra, né? No domingo. Né? Já fiz muito isso, treinamento final de semana, né? Porque é o único horário que você pode tirar o trabalhador da fábrica. Tem que pagar hora extra para ele, né? É como hora de trabalho. O certificado deve ser disponibilizado ao trabalhador e uma cópia arquivada na organização. Isso é uma obrigação, deve, né? Pessoal, já trabalhei também, já vi isso, já trabalhei em algumas empresas em que a gente tinha dificuldade de entregar o treinamento para o trabalhador. Né? Porque, olha, a empresa pagou pelo treinamento, então ela vai manter o certificado na empresa. A gente não vai disponibilizar para o trabalhador assim que ele termina o treinamento, não. Né? Então, assim, é uma decisão da empresa. A norma não permite que você faça isso. Né? Você tem que disponibilizar o certificado para o trabalhador. A gente arquiva uma cópia. A capacitação deve ser consignada nos documentos funcionais do empregado. Então, uma cópia fica na área da segurança e uma outra vai ficar na área de recursos humanos, no prontuário daquele trabalhador. Vai fazer parte, né, dos documentos da vida laboral desse trabalhador na empresa.
Os treinamentos previstos em NR podem ser ministrados em conjunto com outros treinamentos da organização, observados os conteúdos e a carga horária previstos na respectiva norma regulamentadora. Olha aí, isso é uma novidade da NR1 muito interessante, né? Que é o aproveitamento do conteúdo de treinamento na mesma organização. Eu coloquei uma foto aqui, né, de uma pessoa dormindo durante uma aula, um treinamento. Por que isso, pessoal? Vamos dar um exemplo aqui. Imagina um eletricista, né, que vai fazer um curso de NR10. Ele faz lá 40 horas e tem uma carga horária de primeiros socorros. Ele terminou a NR10, beleza, está liberado. Daí ele vai trabalhar em altura, mais um curso de 8 horas. O que tem no curso de trabalho em altura? Primeiros socorros. Então ele viu primeiros socorros no curso de NR10, viu primeiros socorros no curso de trabalho em altura. Beleza, perfeito. Ele vai trabalhar também em espaço confinado. Espaço confinado tem o que lá no conteúdo programático? Primeiros socorros. Então ele viu primeiros socorros no curso de NR10, viu primeiros socorros no curso de NR35, viu primeiros socorros no curso de NR33. Ok, aí ele vai ser brigadista. Ele vai ver primeiros socorros de novo. Então você pode aproveitar o conteúdo programático dos treinamentos na mesma organização. Muitas vezes, pessoal, eu sei que vocês podem falar, poxa, mas você vai deixar de treinar? Isso não está certo. Mas vamos pensar o seguinte, assim, eu trabalho em empresa privada, tudo que eu faço aqui eu preciso justificar os investimentos. Né? Eu tenho um plano, né, um budget para gastar durante o ano, para investir em segurança, né? E eu preciso, né, usar esse dinheiro. Isso é em todas as empresas, né? Então, por exemplo, eu vou contratar vários treinamentos. Muitas vezes eu tenho que fazer o treinamento se encaixar, né, no orçamento que tem disponível na empresa. Agora, se você consegue aproveitar conteúdo, pessoal, você consegue às vezes, né, ter um treinamento com uma qualidade melhor, né, pagando menos, porque são menos horas. Né, você vai aproveitar o conteúdo de um outro treinamento. Então é possível fazer isso e também não fica cansativo para o trabalhador. Por isso que eu coloquei essa foto aqui. Né? Ele vai ver de novo o mesmo conteúdo, a mesma coisa. Então você pode aproveitar o treinamento. Com isso, não é só investimento que você diminui. Às vezes você não vai diminuir o valor, pode ser diminuir o valor do investimento, mas você pode melhorar a qualidade do treinamento, pagando um pouco mais para, às vezes, um profissional melhor para desenvolver esse treinamento. Você aproveita melhor o tempo do trabalhador, o recurso humano da empresa. Né? Então é benefício isso, na minha opinião. Tá? Então vamos falar sobre aproveitamento de conteúdo. É permitido o aproveitamento de conteúdos, de treinamentos ministrados na mesma organização, desde que o conteúdo e a carga horária requeridos no novo treinamento estejam compreendidos no treinamento anterior. Então fiz um treinamento anterior, conteúdo e carga horária tem que estar lá. Se eu vou fazer meu treinamento 2, o meu segundo treinamento precisa de 10 horas de um determinado conteúdo e o primeiro não tem 10 horas, eu não vou poder aproveitar. O conteúdo do treinamento anterior tenha sido ministrado no prazo inferior ao estabelecido em NR, ou a menos de 2 anos, quando não estabelecida esta periodicidade. Então, não posso aproveitar um conteúdo de um treinamento vencido, né, que tem que estar no prazo. Seja validado pelo responsável técnico do treinamento. Então, eu vou dar um treinamento, por exemplo, de trabalho em espaço confinado. Eu vou aproveitar o conteúdo de um outro treinamento. Está dentro do prazo esse outro treinamento? Está. Legal, então eu preciso aprovar. Ok, eu aceito utilizar. Então fica sob a minha responsabilidade. Tá bom? O aproveitamento de conteúdos deve ser registrado no certificado, mencionando o conteúdo e a data de realização do treinamento aproveitado. Então, sempre que você emitir um certificado após o aproveitamento de um conteúdo de um outro treinamento, mencione nesse certificado, né, o conteúdo que foi aproveitado. Só isso, pessoal, no verso dos certificados tem que fazer essa menção. A validade do novo treinamento passa a considerar a data do treinamento mais antigo aproveitado. Então tem um exemplo aqui para mostrar para vocês como é que vai funcionar isso. Então aqui eu tenho aqui o treinamento 1, por exemplo, ele é um treinamento de NR35, tá? Um treinamento inicial de 8 horas para o trabalhador que realiza atividade acima de 2 metros. Esse treinamento ele foi feito dia 4 de janeiro de 2019, por exemplo. Então, como ele é um treinamento com validade bienal, a cada 2 anos você faz um retreinamento de NR35, aí você vai dar um novo treinamento para esse trabalhador. Né? Ele é válido até dia 4 de janeiro de 2021.
Treinamento 2 agora. Esse mesmo trabalhador que fez esse treinamento de NR35, ele vai fazer um treinamento de NR33, né? Um treinamento inicial de 16 horas para trabalhador e vigia. Ele vai receber esse treinamento dia 3 de fevereiro de 2020, um ano depois que ele fez o curso de NR35. O treinamento de NR33 ele tem validade anual. Então, esse treinamento, se ele fizer um treinamento inicial de NR33 sem aproveitar o conteúdo, ele vai ter a emissão do certificado, ele vai concluir o curso, né, o treinamento dia 3 de fevereiro de 2020 e vai ser válido até dia 3 de fevereiro de 2021, um ano. No entanto, o que aconteceu aqui? Eu vou usar 3 horas da parte de primeiros socorros do curso de NR35. Então, esse meu curso de 8 horas, né, ele teve 3 horas dedicadas a primeiros socorros no curso de NR35. Eu vou usar o conteúdo de primeiros socorros, que foi feito dia 4 de janeiro de 2019, né, na NR33, no curso de espaço confinado. Então, o meu curso de 16 horas, por exemplo, né, vai ter 3 horas de primeiros socorros de um treinamento que eu já fiz. Se eu considerar esse conteúdo programático aqui nesse treinamento de espaço confinado, o que vai acontecer com a validade do treinamento? Esse treinamento foi feito, né, eu certifiquei o trabalhador dia 3 de fevereiro de 2021. Né? No entanto, dia 3 de fevereiro de 2020. No entanto, a validade do treinamento não pode ser dia 3 de fevereiro de 2021. Não pode ser de um ano. Por quê? Porque eu reaproveitei um conteúdo programático de um outro treinamento. O meu treinamento de NR35, quando ele vence? Dia 4 de janeiro de 2021. Então, a data de validade do treinamento 2 vai ser dia 4 de janeiro de 2021 e não dia 3 de fevereiro de 2021. Então, eu perdi um mês, né, de vigência desse treinamento porque eu reaproveitei um conteúdo programático de um treinamento mais antigo. Então, a gente tem que ficar atento com isso. Vai reaproveitar o treinamento? Ok, dá para fazer sem problema nenhum. No entanto, vai alterar a validade do nosso treinamento, né, mais novo, atual. Beleza? Mesmo assim, eu ainda acho que é válido isso, né? Para consultorias, por exemplo, você consegue incluir isso nos seus orçamentos, né? Quem treina sempre a mesma empresa, os trabalhadores da mesma empresa. Então, se você administrar bem esse conteúdo, essa questão de reaproveitamento de conteúdo acaba sendo muito vantajoso para quem presta serviço, para as empresas que estão fazendo a sua gestão de saúde e segurança do trabalho, cuidando da matriz de treinamentos. Né? Então, é isso sobre reaproveitamento, né, de conteúdo dentro da mesma empresa. Os treinamentos previstos em NR podem ser ministrados em conjunto com outros treinamentos da organização, observados os conteúdos e a carga horária previstos na respectiva norma regulamentadora. Então você pode, por exemplo, sei lá, vou desenvolver na minha CIPAT um determinado assunto, né? Primeiros socorros. Isso foi abordado na minha CIPAT, 1 hora de treinamento de primeiros socorros, e nesse primeiros socorros na CIPAT eu falei sobre reanimação cardiorrespiratória. Beleza, eu tenho um conteúdo já, eu posso utilizar esse treinamento da CIPAT, por exemplo, em outros treinamentos, como conteúdo já dado. Né? Item 1.7.7. Os treinamentos realizados pelo trabalhador podem ser avaliados pela organização e convalidados ou complementados. Aí entra a convalidação de treinamento entre organizações. Tá? Se você contrata um trabalhador e ele já tem um determinado treinamento, ele te apresenta isso em certificado, você pode convalidar esse treinamento. Então eu aceito esse treinamento, né? E eu vou emitir, vocês vão ver, eu vou emitir um novo certificado, né? Mencionando, como nós já vimos nesses itens anteriores, o conteúdo programático ou o treinamento todo que foi convalidado. Então pode-se aproveitar os treinamentos realizados entre organizações. Se eu recebo, por exemplo, um trabalhador que está sendo recém-contratado e ele me apresenta um curso de NR10 válido, quando ele entra na minha organização, eu tenho que dar um curso de NR10 para ele, considerando o meu ambiente de trabalho, o meu processo, né, a forma com que eu trabalho aqui na empresa. Então eu vou dar um treinamento de reciclagem de NR10. Eu não preciso dar um treinamento, né, reciclando vários itens. Eu posso utilizar alguns conteúdos que ele já tem, está válido. Então isso é a convalidação dos treinamentos entre organizações.
A convalidação ou a complementação deve considerar as atividades desenvolvidas pelo trabalhador na organização anterior, quando for o caso. Então, as atividades têm que ser semelhantes com as que você realiza, né, na sua empresa. As atividades que desempenhará na organização, o conteúdo e a carga horária cumpridos, né, se condiz com o que você realmente precisa ou com o que é exigido. Olha lá, item D. O conteúdo e a carga horária é exigido pela norma. Que o último treinamento tenha sido realizado em período inferior ao estabelecido na norma ou a menos de 2 anos, no caso em que não haja prazo estabelecido. Então a norma não pôs prazo. Você vai convalidar um treinamento, não pode ser mais de 2 anos. Tá? Então, são esses requisitos que a gente deve considerar na convalidação ou na complementação dos treinamentos. Tenho aqui um exemplo, pessoal. Na NR18, no anexo 1, nós temos agora uma relação de treinamentos. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Ó. Operador de guindaste. De acordo com a NR18, ele tem que ter um curso de capacitação inicial, um curso inicial de 120 horas. E com relação ao treinamento periódico, né, não tem carga horária nem periodicidade definida. Então, se eu trabalho na construção civil, vou contratar um operador de guindaste. Esse operador me apresenta um certificado de treinamento. Eu posso convalidar esse certificado, no entanto, esse treinamento não pode ter sido feito há mais de 2 anos. Né? Se for abaixo desse período menor do que 2 anos, eu posso convalidar esse treinamento. O aproveitamento de treinamentos anteriores, total ou parcialmente, não exclui a responsabilidade da organização de emitir um novo certificado, com todas aquelas informações que nós já vimos lá no início da nossa aula. E principalmente a responsabilidade de quem está emitindo o certificado, quem está fazendo essa convalidação. Isso vai estar no certificado novo. Então, se você convalidou o treinamento anterior ou complementou, você deve emitir um certificado novo. E atenção a esse item, complemento anterior. Para efeito de periodicidade de realização de um novo treinamento, eu já convalidei e eu complementei. Agora eu vou considerar a periodicidade de um outro treinamento, o seguinte. Você vai considerar a data do treinamento mais antigo convalidado ou complementado. Então, você não considera a data de hoje. Então, hoje eu convalidei um treinamento, né, de um trabalhador, ele apresentou um certificado de 1 ano atrás. Há 1 ano ele fez aquele curso, eu convalidei hoje. Né? Eu não vou considerar esse treinamento, sei lá, vou fazer a cada 2 anos. Eu não vou considerar a validade desse treinamento que eu convalidei hoje que 2 anos. Não, eu vou considerar 1 ano de validade, porque já se passou 1 ano da data do treinamento convalidado, né? Então você considera sempre a data em que o trabalhador efetivamente estudou, né? Esteve estudando aquele conteúdo. Agora a gente entra em um assunto meio polêmico aqui, né? São considerados treinamentos de SST na modalidade à distância EAD? Tenho certeza que cada um aí vai ter uma opinião, se concorda ou não. Eu vou dar a minha opinião, pessoal. Ajuda e muito. Né? Se você tem, por exemplo, um treinamento que é teórico, a plataforma à distância pode promover a realização de um treinamento de melhor qualidade, às vezes por um instrutor que você nem imaginaria ter ele presencialmente na sua empresa, pelo valor que você deveria desprender para esse treinamento. O trabalhador pode fazer em um horário melhor, esse é o segundo benefício. O trabalhador pode assistir quantas vezes ele quiser. Tem muitas plataformas que você assiste uma vez, 2, 3, então vai no tempo do trabalhador. E assim, tem plataformas, pessoal, que você consegue tirar dúvidas, né? E vocês vão ver que para dar um treinamento EAD, tem que ter uma plataforma, principalmente um plano pedagógico. Então não é pegar qualquer aula gravada ali e disponibilizar para o trabalhador, pegar uma videoaula do YouTube, ó, esse aqui é o seu treinamento. Não, não é assim. Tá? A norma coloca alguns requisitos. Na minha opinião, quando tem prática, é muito complicado, a gente tem que ter muita atenção. Mas, por exemplo, no curso de NR35, se tiver uma parte teórica, você pode, inclusive, fazer de forma, né, híbrida esse treinamento. Né? A norma permite isso também. Faz a prática, mas a teórica vai ser EAD. Né? Então, é mais uma oportunidade que nós temos, é um recurso que a norma nos dá, nos permite utilizar. Nesse momento, nós estamos fazendo um treinamento à distância. Se nós estivéssemos na sala de aula, seria a mesma coisa. Né? A diferença é que nós estaríamos juntos fisicamente. Mas por aqui a gente ainda consegue ter interações. Né? Então, no trabalho, pessoal, é uma novidade. Aqui na empresa onde eu trabalho numa indústria privada,
E nós contratamos treinamentos EAD para aquilo que é teórico. Então, por exemplo, um treinamento de CIPA. Então a gente pode fazer EAD. Ah, mas na CIPA o cipeiro ele aprende que ele tem que elaborar mapa de risco, fazer inspeção de segurança. A gente pode complementar isso com estágio, por exemplo. Então durante o curso você vai desenvolver esse mapa de risco, né? Ou durante o período de treinamento, que a norma diz que tem que ser de 30 dias, né? Você tem que reservar 30 dias para treinamento antes da posse da CIPA. A gente vai desenvolver atividades práticas, mas ao invés de reunir todos esses trabalhadores, tirar o trabalhador do horário que ele trabalha, do turno dele, colocar ele numa sala de treinamento, a gente consegue fazer à distância. A gente ganha muito com isso, né? E fazemos outros também. Por exemplo, nós temos aqui técnicos em outros estados. Então eu tenho que dar um treinamento de uso de EPIs. A gente pode fazer toda a parte teórica com treinamento EAD. Então é um recurso e a gente precisa olhar com mais carinho, aí, não ter um preconceito aí, né, com o treinamento EAD na área de SST. Então o que a norma fala sobre isso? Os treinamentos podem ser ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que atendidos os requisitos operacionais e administrativos, tecnológicos e de estruturação pedagógica previsto no anexo 2 da norma. A gente vai ver esse anexo. O conteúdo prático do treinamento pode ser realizado na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que previsto na NR específica. Então, se a norma específica, né, disser, olha, você pode fazer a prática EAD. Se você olhar a NR35, não tem isso lá, por exemplo, que tem que ter prática, NR33. Essas normas podem passar por revisões e isso pode ser incluído. Caso contrário, a prática ela é presencial, a norma diz isso, a não ser que a norma específica permita, né? Então você pode fazer de forma semipresencial, como diz a norma. Então vamos dar uma olhada no anexo 2 da NR1 para ver quais são essas diretrizes e requisitos, né, para utilizar a modalidade à distância ou semipresencial. O empregador que optar pela realização da capacitação por meio das modalidades de ensino à distância ou semipresencial poderá desenvolver toda a capacitação ou contratar uma empresa ou uma instituição especializada. Então, dentro da empresa você pode montar, o SESMIT pode montar esse treinamento, mas tem que ter, vocês vão ver aqui, uma estruturação pedagógica, tá bom? Geralmente, quando você contrata isso de uma empresa prestadora de serviço, né, ela já tem uma plataforma, ela envia para você o conteúdo programático, né, ela te envia o plano de curso, tudo isso certinho, né? As empresas também se prepararam para isso, né? Então, hoje tem bastante recurso disponível, treinamento EAD no mercado. As atividades práticas obrigatórias devem respeitar as orientações previstas nas normas específicas e isso vai estar escrito no projeto pedagógico do seu curso. O projeto pedagógico do curso deverá ser avaliado de tempo em tempo quando houver uma mudança da norma, devendo passar por revisão também. Então existe uma periodicidade definida para que você avalie e revise, né, esse projeto pedagógico do curso. Sempre que a modalidade de ensino à distância ou semipresencial for utilizada, será obrigatória a elaboração de projeto pedagógico. E o que deve ter nesse projeto? A gente conhece bem o projeto pedagógico, né? Objetivo geral da capacitação, princípios e conceitos para a proteção de segurança e da saúde do trabalhador, estratégia pedagógica da capacitação, incluindo a abordagem quanto à teoria e prática, indicação de responsável técnico pela capacitação, relação de instrutores, infraestrutura operacional e de apoio e controle, se o trabalhador quiser tirar dúvidas, tudo mais. Conteúdo programático, teórico e prático, objetivo de cada módulo, carga horária, estimativa de tempo mínimo de dedicação diária ao curso, prazo máximo para a conclusão da capacitação, público-alvo, material didático, instrumento para potencialização do aprendizado. Tem algumas que gamificam o treinamento, né? Bem legal. A gente utiliza na empresa algumas plataformas e elas se desenvolveram isso também. Tem jogos, games, né, para os trabalhadores aprenderem. Eles gostam. E avaliação de aprendizagem. Tá? Tem que ter uma avaliação no final do treinamento ou durante, né, cada módulo ali. Então, esse é o projeto pedagógico do curso conforme NR1. Então, não é só contratar ou gravar um treinamento EAD e dar lá para o trabalhador fazer. Não, tem que ter esse projeto pedagógico feito, escrito, tá? Beleza? Pessoal, vamos para a revisão, né? Hora da revisão. Então, o que a gente viu nessa aula? Nós vimos que
A NR1 coloca requisitos de treinamento, esses requisitos vão abranger todas as outras normas. Muitas normas ainda não foram revisadas, modernizadas, né, para usarem os mesmos termos que a NR1 coloca aqui para treinamentos, mas nós já temos aqui uma diretriz. Então, como deve ser treinamento em saúde e segurança do trabalho? Conforme a NR1, agora nós temos diretriz na norma. Nós vimos aqui também sobre aproveitamento de conteúdo de treinamento na mesma empresa, convalidação, aproveitamento de conteúdo de treinamento em outras empresas, sobre a importância de se treinar o trabalhador e sobre o treinamento à distância e semipresencial em SST. Agradeço a todos pela atenção, muito obrigado e nos vemos na próxima aula. Até mais, pessoal!